Tem mercado para brasileiro nos Estados Unidos? Se sim, que é a área que você está trabalhando, quais mercados, né? Porque a gente ouve muito falar que o brasileiro se dá muito bem em tecnologia fora do país, né? Então, é verdadeiro isso? Como é que está essa visão hoje aí para os Estados Unidos para a gente poder trabalhar lá? Isso. Bom, primeiramente, né, é um prazer estar aqui novamente, né, eu agradeço o convite e realmente retomando esse assunto que eu acabei iniciando ele na entrevista anterior, né. Então, vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta, que é a pergunta hoje mais importante, né, para que a gente possa ter esse ponto de partida para falar sobre a imigração. Por que profissionais brasileiros tomariam a decisão de se mudar para os Estados Unidos, né? Existe um mercado gigantesco hoje nos Estados Unidos, esperando brasileiros qualificados lá. Por que isso acontece, né? Porque a gente imagina que, poxa, mas os Estados Unidos é uma economia tão forte, né? Tem tantas universidades, tanto acesso a conhecimento, né? Como assim eles precisam de brasileiros, né, atuando no país? O que acontece é que a economia americana é uma economia que a gente aqui no Brasil não tem nem noção de como é o tamanho, né, desse movimento da economia americana. Então, a cada dia surgem milhares de novas empresas, milhares de novos negócios, e existe sim uma falta, né, uma escassez de mão de obra qualificada nos Estados Unidos, até por conta de culturalmente ser um pouco diferente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem muitas faculdades, né, faculdades particulares, faculdades públicas e assim, né, um número infinito. Então, e aqui no Brasil a gente sabe que para a gente conseguir uma carreira promissora, a gente precisa obrigatoriamente primeiro passar numa faculdade, ter uma faculdade que é o básico, uma graduação, né? E aí depois outros cursos, pós-graduação e por aí vai. Nos Estados Unidos existe culturalmente, nem todos os americanos vão para a faculdade, porque lá o poder de compra para uma pessoa que tem um nível de escolaridade não tão alto acaba sendo muito grande. Então as pessoas conseguem ter uma vida muito confortável sem ter a necessidade, de repente, de ter... Profissões que precisam de graduação ficam abertas. Exatamente. Então esse é um dos pontos. É claro que existem universidades fantásticas, maravilhosas, que são referências no mundo inteiro e que existem americanos super, hiper qualificados lá, mas em termos de número, de quantitativos, eles precisam de mais.